Os olhos sempre foram vistos como algo especial. Dizem que os olhos são janelas da alma. Isso significa que, ao olhar nos olhos de alguém, você pode entender mais sobre o que essa pessoa sente ou pensa, como se fosse uma janela para ver lá dentro. Agora, imagine que isso não é só uma metáfora bonita. No caso dos escolhidos, isso vai muito além. Os olhos dos escolhidos são realmente diferentes. Eles têm um poder único, um poder espiritual que muita gente não entende de imediato. Esses olhos são como um portal, uma porta que abre para algo maior, algo invisível, mas muito real. Eles conseguem mostrar coisas que as pessoas normalmente escondem. Quem tem o olhar de um escolhido pode ver além da aparência, além do que está na frente dele. Esse olhar vai fundo, como se enxergasse a verdade por trás das palavras e dos gestos. E não é só sobre ver os outros, é também sobre entender a si mesmo. Muitas vezes, quando uma pessoa comum olha nos olhos de um escolhido, ela sente uma sensação estranha. É como se algo dentro dela fosse descoberto, como se não desse mais para esconder medos, segredos ou até mesmo inseguranças. Para alguns, isso pode ser assustador. Ninguém gosta de se sentir exposto, de ter suas verdades internas reveladas assim, de repente. Mas essa é uma das grandes capacidades dos escolhidos. Eles ajudam os outros a enxergarem quem realmente são. Agora, ao longo deste conteúdo, vamos explorar mais a fundo como esse poder dos olhos dos escolhidos funciona. Como eles não apenas revelam quem eles mesmos são, mas também ajudam as pessoas ao redor a se confrontarem com suas próprias verdades, suas próprias realidades espirituais. É algo poderoso e que merece toda a nossa atenção. Você já parou para pensar que, às vezes, um simples olhar pode mostrar muito mais do que as palavras? Os olhos dos escolhidos são ainda mais especiais nesse sentido. Eles não servem só para enxergar o mundo físico, as coisas que a gente pode tocar, ver ou sentir. Não. Os olhos dos escolhidos são como portais, ou seja, são como uma porta que leva a outro lugar, a outra realidade, uma realidade espiritual. Quando falamos que os olhos deles são portais para o infinito, queremos dizer que eles têm uma capacidade única de enxergar além do que está na frente deles. Eles conseguem ver coisas que as pessoas comuns nem imaginam. Para eles, não é só sobre olhar e ver o que é físico, como uma árvore, uma casa ou uma pessoa. Eles também percebem energias, sentem o que está por trás das palavras, das intenções e entendem verdades espirituais que estão escondidas. É como se os olhos dos escolhidos pudessem penetrar mais fundo, lá no fundo da alma, e ver o que a maioria das pessoas tenta esconder. Isso pode causar diferentes reações nas pessoas ao redor. Algumas pessoas, quando se deparam com o olhar de um escolhido, se sentem desconfortáveis, meio sem jeito. Elas podem não saber explicar porquê, mas é como se, de repente, se sentissem nuas, sem máscaras, com todas as suas fraquezas à mostra. E isso pode ser assustador. Outras pessoas, no entanto, podem ficar curiosas. Elas podem se perguntar: como essa pessoa consegue ver tanto de mim apenas com o olhar? Esse tipo de curiosidade desperta algo dentro delas, talvez uma vontade de se entender melhor, de buscar respostas para coisas que estão sentindo, mas não sabem o que é. O impacto desse olhar é inegável. Uma vez que você olha nos olhos de um escolhido, é difícil ignorar o que está acontecendo. Seja trazendo à tona algo que você estava escondendo, ou despertando sua curiosidade sobre coisas espirituais, o poder desse olhar não passa despercebido. Ele mexe com a gente de um jeito profundo. Você já sentiu que, ao olhar nos olhos de alguém, parecia que essa pessoa estava te enxergando por dentro, vendo algo que você não queria mostrar? Isso acontece muito quando as pessoas olham nos olhos dos escolhidos. O olhar deles é tão profundo que faz com que quem está sendo observado sinta que suas máscaras, aquelas que usamos para esconder nossos segredos e medos, começam a cair. Todos nós, em algum momento, colocamos máscaras. Pode ser para esconder um sentimento de tristeza, um medo que carregamos, ou até algo do nosso passado que não queremos que os outros saibam.
A gente veste essas máscaras para se proteger, para não mostrar nossas fraquezas. Mas quando alguém olha nos seus olhos e parece ver além do que você está mostrando, isso pode ser desconfortável. Os escolhidos têm essa habilidade natural de fazer com que as pessoas se sintam assim. Ao olhar nos olhos deles, você sente que eles conseguem enxergar a verdade que você tenta esconder. E isso não é fácil para todo mundo. Às vezes, pode dar uma sensação de vulnerabilidade, como se você estivesse exposto, sem defesa. Mas, por outro lado, isso também traz uma grande oportunidade, porque quando essas máscaras caem, você tem a chance de se libertar. É como se finalmente você pudesse deixar de lado o peso de esconder quem você realmente é, ou o que você sente. Quando uma pessoa está disposta a enfrentar essas revelações, ela pode se sentir mais leve, mais verdadeira consigo mesma. Encerrar esse processo pode ser desafiador, sim, porque não é fácil encarar nossas próprias fraquezas e medos. No entanto, para quem aceita esse momento de revelação, isso pode ser libertador. É como se, ao aceitar quem realmente somos, com todas as nossas falhas e medos, encontrássemos uma paz que não sabíamos que existia. Quando as pessoas olham nos olhos de um escolhido, elas podem reagir de maneiras bem diferentes. Isso acontece porque o olhar de um escolhido é muito poderoso e ele desperta sentimentos fortes em quem está ao redor. As duas reações mais comuns são a inveja e a admiração. Primeiro, vamos falar sobre a inveja. Algumas pessoas, ao serem observadas pelos escolhidos, se sentem intimidadas, ou seja, sentem medo e ficam desconfortáveis. Isso porque o olhar dos escolhidos revela verdades que muitos preferem manter escondidas. Quando alguém está cheio de inseguranças, medos ou sentimentos ruins, pode se sentir vulnerável, exposto, como se não conseguisse mais esconder nada. Nesses momentos, em vez de lidar com esses sentimentos de forma positiva, algumas pessoas acabam reagindo com inveja. Elas começam a criticar os escolhidos, falando mal ou tentando diminuir o que eles fazem. Essa crítica, muitas vezes, não passa de uma maneira de disfarçar a própria insegurança. Por outro lado, existem pessoas que reagem de uma forma completamente diferente. Em vez de sentirem inveja, elas sentem admiração. Quando essas pessoas olham nos olhos dos escolhidos, elas veem uma oportunidade de aprendizado. Elas percebem que, ao se espelharem no comportamento e na sabedoria dos escolhidos, podem se fortalecer e ganhar clareza em suas próprias vidas. Esse tipo de pessoa busca se inspirar, usando a força e a coragem que vê nos escolhidos para crescer e se desenvolver. Portanto, enquanto algumas pessoas escolhem criticar e sentir inveja, outras preferem admirar e aprender. A maneira como cada pessoa reage ao poder do olhar dos escolhidos fala muito sobre quem ela é e como lida com suas próprias emoções. Quem tem coragem de admirar e não de criticar, costuma encontrar força e sabedoria nesse processo. Agora, eu quero que você pare e pense um pouco. Você já olhou nos olhos de alguém e sentiu que aquela pessoa estava enxergando lá no fundo da sua alma? Talvez você já tenha passado por isso e na hora nem tenha percebido o quanto foi marcante. Mas agora, reflita sobre essa experiência. Como você se sentiu naquele momento? Foi uma sensação de desconforto, como se seus segredos e emoções estivessem à mostra? Ou você se sentiu compreendido, como se aquela pessoa realmente te visse por completo? Se você já viveu algo assim, eu adoraria ouvir sua história. Compartilhe nos comentários como foi essa experiência e o impacto que ela teve na sua vida. Esse tipo de conexão, onde alguém consegue te ver de verdade através dos olhos, é raro, mas muito poderoso. Pode ser que você nem tenha dado tanta importância na hora, mas ao lembrar agora, vai perceber como isso foi especial. Deixe seu comentário e vamos trocar essa experiência. Quem sabe outras pessoas também já passaram por isso e podem se conectar com sua história. Eu vou ficar muito feliz em ler o que você tem a dizer. Vamos falar agora sobre como os olhos dos escolhidos estão ligados à missão espiritual deles. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um propósito especial na vida? Pois é, para os escolhidos, seus olhos têm um papel fundamental nesse propósito.
Os olhos dos escolhidos não são apenas para ver o mundo físico, como o sol, a lua ou as pessoas. Eles têm um poder especial que vai além do que a gente vê todos os dias. Esses olhos têm a capacidade de enxergar coisas que estão escondidas, coisas que não são visíveis para a maioria das pessoas. É como se eles fossem capazes de ver uma parte mais profunda da realidade, uma realidade espiritual que está além do nosso olhar comum. Agora, você pode se perguntar, mas como isso se relaciona com a missão dos escolhidos? Bem, esse poder de ver além é uma parte essencial do trabalho que eles vieram fazer aqui na Terra. Os escolhidos têm a missão de ajudar os outros a encontrar seu caminho, a entender coisas que estão escondidas ou confusas. Com seus olhos especiais, eles conseguem perceber o que está oculto, como os sentimentos verdadeiros das pessoas, os desafios que elas enfrentam e até mesmo aspectos espirituais que precisam ser iluminados. Por exemplo, imagine um guia turístico que conhece cada cantinho de uma cidade. Ele pode mostrar a você os lugares mais interessantes e importantes que você não conhecia. De maneira parecida, os escolhidos usam sua visão especial para guiar e ajudar as pessoas ao seu redor. Eles têm a capacidade de oferecer conselhos, apoio e direcionamento com base no que veem além da superfície. Então, os olhos dos escolhidos são muito mais do que simples órgãos de visão. Eles são uma parte essencial do propósito deles na vida, ajudando a iluminar o caminho para outros e a revelar verdades espirituais profundas. É como se a visão especial dos escolhidos fosse uma ferramenta poderosa para cumprir a missão deles e fazer uma diferença positiva no mundo. Os olhos dos escolhidos carregam muito mais do que simplesmente imagens e cores. Eles mostram a história de vida dessas pessoas. Cada olhar carrega as experiências, as lutas e as vitórias que os escolhidos viveram ao longo de suas vidas. É como se, em cada olhar, você pudesse ver um pouco das cicatrizes, dos aprendizados e das lições que foram acumuladas com o tempo. Quando alguém olha nos olhos de um escolhido, sente essa profundidade. É como se estivesse vislumbrando uma parte do caminho que esse escolhido já percorreu. Esse olhar revela não só o que eles estão vendo, mas também o que viveram e aprenderam. Isso pode fazer com que quem está olhando sinta um misto de sabedoria e mistério. Imagine um livro antigo e cheio de histórias. Quando você o abre, não vê apenas palavras e frases, mas também sente a história que foi vivida e escrita naquele livro. Da mesma forma, os olhos dos escolhidos são como um livro aberto, mostrando não apenas o que eles veem, mas também as experiências e o conhecimento que carregam. Então, quando você olha nos olhos de um escolhido, está vendo um reflexo da alma deles. É como se você pudesse sentir uma parte do caminho espiritual que eles já percorreram. Essa visão não é apenas sobre o que está em frente aos olhos, mas sobre todo o caminho que esses olhos já percorreram, trazendo um senso de sabedoria e um toque de mistério. Você já percebeu como às vezes, quando duas pessoas se encontram, elas parecem se entender sem precisar de muitas palavras? Agora, imagine isso acontecendo entre dois escolhidos. Quando dois escolhidos se encontram, algo muito especial pode acontecer com o olhar deles. É como se, ao se olharem, suas almas se reconhecessem e estabelecessem uma conexão espiritual muito intensa. Para explicar de maneira simples, quando dois escolhidos se encontram, seus olhares não são apenas normais, mas têm um poder especial. Eles conseguem sentir uma conexão profunda, quase mágica, que vai além do que está visível. É como se, por um momento, suas almas conversassem e se entendessem sem precisar usar palavras. Essa troca de olhares é um momento muito poderoso. É como se naquele instante, ambos se sentissem verdadeiramente vistos e compreendidos em um nível espiritual. Eles não precisam explicar nada, porque já sabem, de alguma forma, o que o outro está sentindo ou pensando. É um entendimento silencioso que vem de uma conexão mais profunda e espiritual. Pense em dois amigos que se conhecem há muito tempo e se entendem só com um olhar. Para os escolhidos, esse tipo de conexão é ainda mais forte e especial. Quando eles se encontram, é como se cada um reconhecesse no outro
uma parte de si mesmo, um entendimento mútuo que é quase intuitivo. Essa troca de energia entre eles faz com que ambos se sintam conectados e compreendidos de uma maneira que vai muito além das palavras. É um momento de união espiritual, onde a comunicação é feita diretamente pelas almas e não só pelos lábios. Portanto, quando dois escolhidos se encontram e olham nos olhos um do outro, eles criam uma conexão espiritual que é verdadeiramente única e poderosa. É um lembrete de como a espiritualidade pode unir as pessoas de maneiras profundas e significativas, sem que seja preciso falar uma única palavra. Agora, vamos refletir um pouco sobre o que os seus próprios olhos podem estar revelando sobre você. Você já parou para pensar no que os seus olhos podem dizer sobre a sua alma? Às vezes, nossos olhos falam mais do que imaginamos, e eles podem mostrar o que estamos sentindo por dentro. Os olhos são como espelhos da alma. Eles podem refletir a verdade interior que carregamos. Quando você olha para alguém, o que vê nos olhos dessa pessoa pode te ajudar a entender como ela está se sentindo, se está feliz, triste ou se está passando por algum desafio. O mesmo acontece com os seus olhos. Eles podem mostrar o que está se passando dentro de você. Pergunte a si mesmo: seus olhos estão alinhados com a sua verdade interior? Isso significa que, ao olhar nos seus próprios olhos, você vê um reflexo do que realmente sente e pensa. Ou parece que está escondendo algo? Às vezes, tentamos esconder medos, traumas ou inseguranças, e isso pode se refletir no nosso olhar. Se você está carregando algo que não quer enfrentar, seus olhos podem mostrar isso, mesmo que você tente esconder. A clareza interna se reflete nos olhos. Quando você está em paz com você mesmo, quando se sente bem e alinhado com a sua verdade, isso é visível nos seus olhos. Eles parecem mais claros, mais abertos e transmitem uma sensação de tranquilidade e honestidade. Por outro lado, se você está lidando com confusões internas ou problemas não resolvidos, seus olhos podem parecer opacos ou carregados. Trabalhar a espiritualidade é importante para alcançar essa transparência. Quando você investe tempo em entender a si mesmo, em curar suas feridas emocionais e em se conectar com a sua espiritualidade, seus olhos refletem essa transformação. A espiritualidade ajuda a limpar as sombras e a trazer mais clareza para a sua vida. É como se, ao trabalhar em seu interior, você estivesse tornando seus olhos mais claros e verdadeiros. Portanto, da próxima vez que você se olhar no espelho, pense no que seus olhos estão revelando sobre você. Eles estão mostrando a verdade do seu coração ou há algo que precisa ser enfrentado e resolvido? Lembre-se de que seus olhos são um reflexo poderoso da sua jornada espiritual e emocional, e cuidar do seu interior pode ajudar a trazer mais clareza e luz para o seu olhar. Compartilhe nos comentários. Já olhou nos olhos de alguém e sentiu que essa pessoa enxergava a sua alma? Como foi essa experiência para você? E como os seus olhos refletem a sua própria jornada espiritual? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos que preparamos para você. E se você conhece alguém que também pode se interessar por essa reflexão, compartilhe o vídeo com eles. A sua jornada espiritual é importante e cada passo conta. Continue explorando e abraçando a autenticidade dos seus olhos. Até o próximo vídeo.